Quero convidá-los, meus amados irmãos, para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa passagem é registrada também por Mateus, Lucas, e eu gostaria de destacar como tema da nossa mensagem: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Talvez de imediato você já pode afirmar para si mesmo: mas não tem me faltado nada. Será que este talvez não era o pensamento deste rico que encontrou com Jesus? Se nós tentarmos ganhar a nossa vida, meus irmãos, além da graça de Deus, a despeito da graça do Senhor, não importa o que nós façamos na nossa vida, sempre haverá uma coisa faltando. Sempre haverá uma coisa faltando. Um homem notável era este rico. Talvez um dos homens mais notáveis no tempo de Jesus. Por toda a sua posição. Ele tinha posses, era um homem rico, era um administrador. Os outros evangelhos mencionam isso. E, na verdade, é esse mesmo fato da sua projeção diante da sociedade que torna a história desse homem tão particular, que torna a história desse homem tão interessante para que sirva de exemplo e de reflexão para toda a nossa vida. Um homem relativamente jovem, não um adolescente, mas um homem da meia-idade, ou da faixa etária, talvez de uns 30, 32 anos, não há precisão, como precisar isso. Um homem bem-sucedido, um homem rico e próspero, mas a sua riqueza e prosperidade não impressionaram, e ninguém com sua prosperidade impressiona o Senhor, como se esta prosperidade lhe desse o mérito de alcançar alguma graça, ou até mesmo a salvação do Senhor. Um homem que tinha uma posição socioeconômica na sociedade muito bem destacada. Mas uma coisa interessante é que para Deus, não importa quem somos e o que temos, todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossas necessidades. Todos nós dependemos da graça do Senhor. Não há nenhuma qualificação superior de um homem que tem posse a alguém que não tenha posse alguma. Todos precisam se arrepender e se humilhar diante do Senhor nosso Deus, se Ele quiser experimentar a graça da salvação. E é interessante que era um homem que conhecia a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Quando o Senhor o questiona se ele observava os mandamentos, ele diz: desde a minha infância.
Um homem que tinha destaque moral, talvez era um homem excepcional na sua moral. Não se podia apontar nenhum erro para ele mesmo ou censurá-lo de alguma coisa. Mas moralidade não é suficiente para a salvação. Tem muita gente, a Ariane hoje mencionou aqui sobre o coração do homem, e tem muita gente que diz, não bebo, não fumo, não minto, não pratico mal, não faço nada de errado, eu tenho uma vida estável, todas as coisas ao meu redor estão ordenadas socialmente, eu estou bem com todos, estou em dia com as minhas responsabilidades. Mas a moral por si só não te salva. Deve ter sido um homem que era admirado por muita gente, porque talvez, meus irmãos, como na nossa cultura, a projeção das pessoas, a projeção materialista das pessoas é que destaca a nossa admiração, não é? Olha o que aconteceu. Eu, particularmente, essa semana acompanhei a ida do Neymar lá para as Arábias. E você observou toda a pompa da sua transição, o avião para onde ele foi, o hotel, quantos $1000 era a diária daquele hotel. E eu fiquei observando as coisas desta vida, onde alguém pode chegar nesta vida. O salário de um jogador como esse é de R$1 milhão por dia de reais. E a gente fica admirado com estas coisas. Quando nós conhecemos alguém que talvez que tenha um destaque na sociedade, às vezes ficamos admirando. Olha quanto dinheiro ele tem, olha a casa que ele mora, olha o carro que ele anda, olha os restaurantes onde ele vai. Estas coisas atraem a admiração dos homens. E este homem rico, ele tinha admiração das pessoas que conviviam com ele. Um homem rico, justo e, por que não dizer, temente a Deus. Porque o texto registra que ele desesperadamente procurou Jesus. Mas ele ouviu uma frase que talvez o surpreendeu. Uma frase que talvez, como ao citar o tema desta mensagem nesta noite, tenha surpreendido você. Uma coisa ainda te falta. Você tem todo esse destaque, mas ainda lhe falta alguma coisa. O mais importante ainda lhe falta. Os discípulos perguntaram ao Senhor, sabendo de toda esse diálogo e de toda esta projeção, aproximação do rico com Jesus, das palavras de Jesus, perguntaram para Jesus, então se este homem não pode ser salvo, então quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? E Jesus traz a resposta da esperança. Porque se eu com qualquer projeção, ou qualquer coisa que eu faça, ou conquiste nessa vida, não posso alcançar a vida eterna, quem é que vai se salvar? Se olhamos um homem como esse, com todas as condições para ele ser privilegiado. Mas olha as palavras de Jesus. Jesus, porém, fitando neles, nos discípulos, o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não há problema algum em ter dinheiro, queridos. Nós poderíamos talvez olhar para uma passagem como essa e fazermos uma abordagem em relação às conquistas, às posses, às questões financeiras e fazê-la apropriadamente. Mas eu quero destacar nesta passagem a coisa que faltava na vida daquele homem. E, olhando a sua projeção social, ele não foi recriminado pelo que ele tinha. Diante da sociedade, ele era certamente uma pessoa querida, porque não há nada de errado em ter posses. Não há nada de errado em ter dinheiro. Sabe qual é o problema? É quando o dinheiro tem você. Quando a ordem se inverte.
Quando ao invés de você controlar as posses que você tem, elas te dominam, te controlam, tornam-se a razão da sua vida, torna-se a coisa pela qual você mais se esforça para manter e para sustentar a sua volta. O problema não é ter dinheiro, é quando o dinheiro se torna o seu Deus. A história deste homem pode ser dividida em 3 partes. O encontro desse homem com Jesus, quando ele busca desesperadamente a resposta de uma pergunta existencial: o que farei para ter a vida eterna? A segunda parte destaca a história, nos versos 23 a 27, de como é difícil para alguém como este homem, ou seja, rico, entrar no reino dos céus. E lembre-se, não é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E finalmente a terceira parte é sobre como as recompensas daqueles que buscam a vida eterna de maneira correta podem ser experimentadas. Há muita coisa a se aprender com o capítulo 7 de Marcos, mas eu vou me ater nos versículos 17 a 22, destacando apenas essa primeira parte. Interessante que a Bíblia diz que Jesus amava este homem, porque na verdade era cheio de compaixão o coração de Jesus. Ele amava as pessoas ao seu redor. Ele amava, por exemplo, os apóstolos, ele amava Maria, Marta, Lázaro. A Bíblia registra o amor de Jesus por eles. Não há muitos registros nas Escrituras de pessoas a quem Jesus amava tão especificamente como a gente vê nesse texto. Jesus o amou. Amou o jovem rico. É difícil pensar no elogio superior a este elogio, um elogio tão específico, alguém que experimenta o amor de Jesus. Mas é interessante, queridos, que este homem, com toda a sua projeção, vai diante de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Bem se alguém pudesse saber como alcançar a vida eterna, faria a mesma pergunta que este homem fez. Ou talvez seja a pergunta da maioria das pessoas que sinceramente sabem qual é o destino depois da morte, ou os 2 únicos destinos depois da morte dos seres humanos. E a pergunta crucial é: o que eu farei para herdar a vida eterna? No entanto, no final desse encontro, ao ouvir a resposta de Jesus, ele, com toda a sua posição, ouvir de Jesus: vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, siga-me, abandona a si mesmo e siga-me, provocou uma reação na vida deste homem. Ele saiu tristemente, virou as costas e foi embora. É como se ele estivesse saindo da porta na qual ele vislumbrava um dia ensolarado, bonito, de verão, e virasse e encontrasse diante de si a grande tempestade e o furacão que ele passaria por ela. E ele escolheu esse caminho. E qual é o caminho que você tem escolhido quando você ouve de Jesus a direção para você alcançar a vida eterna? E a direção, uma vida de renúncia, entrega, fé, confiança plena e absoluta àquele que lhe criou, que te criou. O homem não pode fazer nada para ser salvo, mas ele tem um caminho que ele pode nele seguir e nele se posicionar para receber a tão grande salvação. E é o próprio Senhor, é a pessoa de Jesus, é a obra que ele realizou em nosso favor. Apesar de todas as características excepcionais deste homem, lhe faltava uma coisa extraordinária e importante: conhecer de fato a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Era preciso nascer de novo,
É interessante que mesmo Jesus tendo compaixão daquele homem, não lhe esconde a verdade. Mesmo Jesus conhecendo aquele homem, não lhe esconde a verdade. Mesmo Jesus vendo a sinceridade e o desespero daquele homem, não lhe esconde a verdade. Você se encontra morto nos seus delitos e pecados, se não houver entrega, arrependimento, renúncia, você não experimentará a salvação. O versículo de número 17 começa com uma frase que inicialmente parece insignificante, mas faz todo sentido no contexto desta história. E a frase é: e pondo-se Jesus a caminho. Veja que o versículo de número 1 do capítulo 10 diz: levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, da além do Jordão. O que tem a ver tudo isso com a história, com as palavras de Jesus? Você vê, meu querido, Jesus estava viajando com seus discípulos em direção a Jerusalém. E se você ler os capítulos seguintes, depois do capítulo 10, você vai observar que Jesus está indo para a cruz. Jesus está indo para morrer na cruz do Calvário. Jesus está indo para se entregar. E quando toda essa conversa acaba, diz que o homem se retirou e, obviamente, conhecendo a história seguinte, depois do capítulo 10, Jesus segue para Jerusalém para ser morto. E 3 dias depois ele seria julgado, ele foi preso, julgado, crucificado, e depois de 3 dias ele ressuscitou dentre os mortos. E o que tem a ver a morte de Jesus com a história deste homem rico? É que a cruz foi a possibilidade, aquilo que possibilitou aquilo que era impossível àquele homem rico. Se aquilo que o homem rico fazia não lhe garantia a vida eterna, ou não era um passaporte para a vida eterna, aquilo que Jesus fez, sim, isso lhe garantia a vida eterna. Se a obra do homem não é capaz para conduzir o homem à salvação, a obra de Jesus, sim, esta é capaz de conduzir o homem à salvação. Se não importa o que nós fazemos, as nossas boas obras, as nossas atitudes, por maiores que sejam, se elas não me dão o mérito ou o privilégio de alcançar a salvação, a minha entrega absoluta, total, e a minha fé verdadeira no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, isso me possibilita a salvação, inclusive a salvação dos ricos que se entregam completamente ao Senhor, se fosse o caso deste homem. O esforço do homem para ganhar a vida eterna, no contexto da obra do Filho de Deus, de ir à cruz do Calvário, nos mostra que a única garantia para alguém receber a vida eterna é crendo em Cristo Jesus para a salvação. Jesus fez o que se devia fazer para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. O tema da mensagem é: só uma coisa te falta. Talvez você está muito interessado pelas coisas espirituais. Talvez você é muito envolvido com as coisas espirituais. Talvez você é muito consciente do que a Bíblia fala a respeito de céu e inferno, mas talvez ainda você está projetando o seu bem-estar, a sua vida, em um mundo passageiro, vulnerável e tão corrupto e mau como este mundo onde nós nos encontramos. É preciso aumentar a nossa perspectiva de vida para uma vida eterna. Se você faz as coisas que faz, pela consciência de que experimentou em Cristo Jesus uma conversão verdadeira, genuína, um novo nascimento, está correto e continue fazendo. Mas se você está pensando que através das obras que você faz é que você vai ter um lugar nos céus, converta-se, meu querido. Quebrante-se diante do Senhor, entrega-se diante do Senhor, busque ao Senhor desesperadamente, como esse homem buscou, porque a gente pode perceber e destacar, com base nesse texto, algumas coisas que podem ser aplicadas para todos nós. Primeiro, o anseio da alma. Ele sabia que não iria permanecer para sempre neste mundo.
Ele não iria ficar nessa terra por toda a vida. Ia chegar o momento da sua morte. E ele queria saber o que aconteceria depois. É um senso de urgência que ele tinha a respeito da segurança que ele precisava da vida eterna. Mas o senso de urgência por si só não salva. Você pode ter medo do inferno. Você pode estar preocupado com o dia de amanhã, com o momento da sua morte, mas isso por si só não lhe dá a segurança de que quando o Senhor lhe chamar, você estará com Ele. Uma coisa ainda te falta. É preciso encontrar com o Senhor, buscá-lo diligentemente e crer nele verdadeiramente. Esse homem correu para Jesus, em uma atitude obviamente humilde. Havia muitas pessoas que procuravam Jesus enquanto ele caminhava para Jerusalém. O próprio início do capítulo registra isso. Mas esse homem se coloca diante dele de uma maneira diferente. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que o chama de mestre 2 vezes aqui, inclusive enfaticamente ele diz bom mestre, e ele acreditava claramente que Jesus era mais do que apenas um mero mestre, era alguém que poderia fazer alguma coisa a seu respeito. E talvez esse homem levantou a sua pergunta e a minha pergunta: o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, a respeito da vida eterna, muitas pessoas se preocupam com ela. Alguns se ignoram, mesmo que no fundo eles sabem que um dia todos irão para o pó, voltarão para o pó. Mas aqueles que sabem e têm uma consciência de que a vida neste mundo é temporária, eles têm um desespero para saber como é que se pode experimentar a vida eterna. Há um anseio da salvação, mas é preciso que siga o anseio pela salvação, um quebrantamento e arrependimento da alma, sincero e verdadeiro. Todos nós, queridos, nascemos com esta percepção de que existe alguém superior a nós, diante de quem nós devemos nos apresentar. Nós nascemos com um senso de religião dentro de nós. O problema é que muitos direcionam esse senso de religiosidade para coisas erradas. Esse jovem rico sabia disso e procurou Jesus. E Jesus lhe deu a direção. O problema é que ele se entristeceu com a direção que Jesus lhe deu. A voz deste homem é a voz do desejo da salvação. E talvez é a voz que ecoa representando tantas pessoas, e quem sabe como eu e você. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer por um momento? O que eu posso fazer na história da minha vida que possa garantir a minha recepção, a minha inserção dentro do reino de Deus e ser considerado como filho de Deus? Sabe, meus irmãos, quando é que nós temos uma conversão de fato, verdadeira, e a consciência, adquirimos a consciência, a segurança e a certeza da vida eterna? Quando nós olhamos para dentro de nós. E Jesus deu oportunidade a este homem para olhar para dentro de si e perceber que é um pecador, condenado, miserável. Destacou-se nesta história quem esse homem era, qual era a sua projeção, como muitos talvez fazem: olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha onde eu estou, olha o que eu já alcancei, olha as conquistas que eu tive. Mas para um novo nascimento é preciso você se humilhar. Olhar para dentro de si e dizer: eu sou um pecador, condenado, culpado, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado filho de Deus. Não há conversão verdadeira quando em primeiro lugar nós não olhamos para as nossas mazelas espirituais, para a nossa fragilidade espiritual e para a nossa dependência de Deus. Nós estamos diante de um Deus que é santo, e é dele que procede a esperança da vida eterna.
quando nós reconhecemos que somente Jesus pode nos dar a vida eterna, nós nos quebrantamos e nos entregamos a Ele. Quando dizemos, miserável homem que sou, e grandioso és tu, Senhor, quando podemos sinceramente proclamar essas palavras, algo extraordinário acontece na nossa vida. A voz do Evangelho é a voz que leva você a refletir sobre quem você é e sobre quem Jesus é. E também lhe faz lembrar do fato de que não pode alcançar a salvação, mas que em Jesus nós podemos todas as coisas e obter a vida eterna. Que as nossas obras são como trapo de imundícia, mas as obras de Cristo são aceitas como uma justiça perfeita, através da qual nós podemos ter a vida eterna. Inclusive, transfere-se essa justiça para aqueles que creem no nome do Senhor. E somos recebidos diante de Deus. Você tem anseio da vida eterna? Quando lhe falam a respeito da morte, você tem a segurança de que se o Senhor lhe chamar, é diante de Deus que você se encontrará. É nos céus o lugar onde você estará. O que os seus olhos verão são as maravilhas eternas preparadas para aqueles que amam o Senhor. Os dias que passarão com o Senhor não serão mais contados, porque não terão fim. Você anseia isso para a sua alma? Você deseja isso no seu coração? Você já experimenta isto? E eu pergunto sinceramente, porque o seu coração, quem conhece, é só Deus. Corra para Jesus, meu querido. E Jesus vai lhe receber. Pergunte, faça a Jesus os seus questionamentos, as suas perguntas, mas seja atento às respostas do Senhor. Esse homem disse, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que a sua posição seja um pouquinho diferente desse jovem rico. Senhor, eu creio que o que o Senhor fez é suficiente para me dar a vida eterna. Esse homem estava certamente acostumado a fazer e acontecer. Era um homem destacado na sociedade. Talvez ele estava pensando, que ação que eu preciso tomar? Que tarefa eu preciso desenvolver? Que trabalho eu preciso realizar para receber tão grande presente chamado vida eterna? Que engano, meus irmãos, quando nós pensamos que há um caminho de ações práticas que podem ser realizadas para nos levar a alcançar a salvação. Pensar, por exemplo, que a automutilação lhe faz um coitadinho que requer ou que atrai a atenção de Deus. Olha, tadinho, ele está se mutilando, deixa eu dar a ele a vida eterna. Que subir longas escadarias de joelhos lhe torna merecedor de alguma graça. Olha que sacrifício, agora sim ele merece a graça da salvação. Que uma esmola, um pobre mendigo traz os aplausos de reconhecimento dos outros e também de Deus. Agora sim eu estou vendo justiça nesse homem. As suas ações não lhe fazem santos e não lhe garantem a eternidade. As nossas boas ações são reflexos, consequências de alguém que foi transformado pelo Todo-Poderoso, pelo Senhor, por aquele único que pode dar a vida eterna. Havia um anseio na sua alma. E é interessante que Jesus entra numa discussão a respeito da lei. Também a Ariana mencionou hoje aqui no início a esse respeito. Porque o padrão para se adquirir a vida eterna é obedecer os mandamentos. E Jesus entra neste questionamento porque sabia das intenções do coração daquele homem. E ele pergunta a respeito, em primeiro lugar, da sua indagação. Jesus lhe pergunta a respeito da sua indagação e diz, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão Deus, diz Jesus. E aí nós entramos num conflito, não é porque Jesus não é bom? É isso que ele está dizendo?
que nas pessoas da Trindade, uma pode ser boa e a outra não. E nós temos aprendido, queridos, que todos os atributos de uma pessoa da Trindade são atributos presentes na outra pessoa da Trindade. Deus é um só. Essencialmente eles são iguais em poder, em santidade, em verdade, em grandeza. Tudo que um faz, o outro pode fazer. Mas aqui Jesus diz: por que me chamas de bom? E aí a gente pode analisar algumas coisas. Para alguns, Jesus estava sendo humilde, ele não queria ter este reconhecimento. E na verdade, nós não podemos muito ir nessa direção, porque algumas vezes ele fez questão de se apresentar como o próprio Deus. Talvez outros sugeriram que Jesus queriam que ele, ou que os discípulos e as pessoas que o acompanhavam olhassem apenas para o Pai, que não se importassem muito com ele. E também é uma ideia que talvez não dá muito certo com o todo das Escrituras, porque o próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê a quem? O Pai. Como nós podemos então olhar para essa declaração de Jesus? Jesus estava fazendo com que este homem realmente declarasse o seu reconhecimento de que ele era Deus. Por que você me chama de bom? Porque está reconhecendo que de fato eu sou Deus? Não há outro. Todos os homens, eles não são bons, e não se pode atribuir isso para Jesus. Jesus é santo, perfeito, sem pecado, cheio de bondade, de graça, de compaixão, de benignidade. Mas aquele homem precisava reconhecer quem Jesus era. Talvez, inicialmente, apenas alguém também que se projetasse diferentemente dos outros, e agora sim, eu vou para alguém que talvez tenha um coração mais bondoso e pode me ajudar. O que Jesus queria saber é: você vem a mim reconhecendo que de fato eu sou Deus e que lhe posso conceder a vida eterna? Será que eu e você vamos a Jesus com esta consciência, ou apenas para receber dele algumas dádivas que nós estamos precisando do dia a dia? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Você está me reconhecendo e deve reconhecê-lo. Deve reconhecer Jesus como Deus. É isso que Jesus queria, obviamente, destacar, porque não existe outra possibilidade ou direção que nós apresentássemos para explicar um versículo que, no seu ponto final, nos deixa uma indagação. E aí, ao chamá-lo de bom, Jesus fala que não há quem faça o bem, só Deus é bom, e obviamente destacando a sua divindade, ele parte para o padrão para o que é bom fosse praticado pelos homens, reconhecendo de que este padrão ele é proveniente de Deus. A lei do Senhor é para que aqueles que creram no Senhor, vivam uma vida abundante na presença de Deus. Vivam uma vida regrada, sóbria, uma vida protegida da maldade que nós, por nós mesmos, realizamos, praticamos e nós planejamos. E faz aqui um questionamento: você sabe os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Talvez aquele homem começou a se encher um pouquinho de esperança. Opa, a conversa está ficando boa. Porque olha só as perguntas de Jesus. Eu vou tirar nota 10 nesse questionamento, nessa prova. Sabes os mandamentos? Aí ele aponta os 5º, 6º, 4º mandamento, 8º, 9º. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Esse é o alto padrão. Jesus está dizendo: um homem transformado, um homem de Deus, é assim que ele vive, obedecendo os mandamentos do Senhor. E talvez na cabeça daquele homem, ele podia estar pensando: então é isso que devemos fazer para herdar a vida eterna. É obedecer os mandamentos. Porque a lei lá em Levítico dizia: os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os.
O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Veja que o homem viverá ele viverá numa condição de vida bem-aventurada, porque ele conhece o Senhor e está na presença do Senhor. Foi quando o homem notável que veio a Jesus, responde para Jesus a indagação que Jesus lhe faz e diz: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. No verso 20 nós podemos ver isso. Acredito que o homem quis dizer exatamente isso. Como ele disse anteriormente, nós não podemos deixar de notar que Jesus não desafiou a sua reivindicação como se aquilo não fosse nada importante, ou como se ele não estivesse fazendo aquilo que Jesus lhe questionou a respeito dos mandamentos. E talvez ele poderia até se assimilar com um apóstolo chamado Paulo, quando ele diz: olha, quanto à lei eu sou fariseu. Em outras palavras, observador de tudo que a lei exige. Jesus estava levando esse homem a olhar para si mesmo. Não é o fato de ser fariseu ou obediente da lei que lhe torna merecedor da vida eterna. Talvez aquele homem e as pessoas que estavam ouvindo esse diálogo podia ter indagado ou talvez projetado uma exclamação: opa, então está fácil. Diga aí, mestre, eu passei, isso é suficiente para herdar a vida eterna? Desde a juventude eu tenho guardado. Talvez alguns de nós tenham dito isso, sabia, queridos? Nasci na igreja, eu ia de manhã, de tarde, à noite para a igreja, participava do coral, das festas de ano novo, de Natal, das festas, das peças que eram realizadas na igreja. Nunca saí da igreja, nunca deixei de frequentar a igreja, nunca deixei de ser um dizimista fiel. Eu tenho procurado ser zeloso com as obras que Deus requer por aqueles que querem seguir o Senhor. Estas coisas são importantes, mas elas não vêm antes de uma conversão verdadeira e genuína. Elas vêm depois. Se você está praticando estas coisas sem a sua convicção, certeza da vida eterna, ainda lhe falta uma coisa, meu querido. Ainda lhe falta uma coisa. Houve um grande vazio no coração deste homem. Estava faltando o mais importante. Ele tinha tudo, mas lhe faltava o mais importante. Só há um bem que podemos possuir que nos trará plenitude de satisfação e posse. É o Senhor. Quando você tiver o Senhor, você vai poder dizer: tenho tudo o que eu preciso. Se você tem tudo nesta vida, mas não tem o Senhor, ainda te falta uma coisa, a mais importante. Ainda te falta conhecer o Senhor de fato, de verdade. O salmista, expressando essa convicção no Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Você já tem o Senhor em sua vida, meu querido? Esse homem estava ciente do fato de que, apesar do seu excelente histórico, ainda lhe faltava uma coisa, a ponto de perguntar: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que ainda me falta, diz lá em Mateus. É a expressão que ele faz. E se me permite dizer, é isso que acontece quando você tenta fazer o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Você se coloca numa posição de alguém como se devesse receber os méritos por aquilo que você faz. Talvez seja isso que esse jovem rico tinha em mente. Mas não é isso que lhe vai dar a vida eterna, que vai lhe dar a vida eterna. É o seu encontro verdadeiro com o Senhor. Jesus olha para aquele homem, quando se aproxima dele, lhe pergunta, chama de bom mestre, ouve Jesus dizendo que bom só um, que é Deus. Ele então faz o questionamento a respeito de como ele vivia a sua vida moralmente, obedecia todos os mandamentos, e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai,
vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E aí eu e você olha para esse texto e diz, então esse é o caminho que nós devemos seguir, é isso que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna. Vou chegar em casa hoje, pegar todos os meus bens, vou dar o meu carro para o meu irmão que está precisando, vou distribuir os meus bens com os pobres, aí sim eu vou ter a vida eterna. É isso que Jesus está ensinando aqui. Apesar de dizer isso, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Jesus está trabalhando na alma desse homem, no cerne do coração deste homem, fazendo enxergar aquilo que até então ele não enxergava, que ele estava preso e dominado por um Deus que ele não tinha consciência, que não era o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, mas eram os seus bens e as suas posses. Jesus não quis dar para este homem os meios práticos para se herdar a salvação, mas ele sabia que havia uma barreira para encontrar a única fonte onde ele podia receber a vida eterna, que era Jesus. Ele amava tanto a sua riqueza que não podia obedecer o primeiro mandamento. Lembre-se que a maioria dos mandamentos foram citados, o primeiro não. Não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. Não há Deus que deve exercer competição comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás nenhum outro Deus, há nada neste mundo. É exclusividade que o Senhor exige de mim e de você. E nós estamos tão apegados a este mundo que talvez Jesus diria a mesma coisa para nós. Vai, livra-se disso ou daquilo, dos seus bens, da sua família, das suas posses, no que diz respeito ao seu amor, que supera ao amor que deveria ser direcionado única e exclusivamente a Jesus. É preciso desapego desse mundo, é isso que Jesus está ensinando para este homem. Renúncia da sua riqueza, tomar posse da sua cruz, ou seja, entregar toda a sua vida a Jesus e segui-lo de fato e de verdade como discípulo do Senhor. O desespero tomou conta do seu coração, porque a Bíblia diz no verso 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é essa a direção de Jesus? Tem muita gente que ouve esta frase e vai embora triste, porque ele não quer negar a si mesmo, ele não quer experimentar sofrimento algum na vida e não quer se submeter a nada e a ninguém. Ele quer viver a sua vida exclusiva, coordenando a direção e os passos que ele dará no dia a dia. Eu não sei como está a sua vida, queridos. Esse homem foi embora, jogou fora a posição, as perspectivas, a riqueza, ou a maior riqueza que ele podia adquirir comparado com as riquezas que ele tinha. E hoje você tem a mesma oportunidade de sair desta porta dizendo, a minha vida é entregue ao Senhor, ou eu vou continuar vivendo segundo o padrão que eu acho que devo viver. Mas você deverá responsabilizar-se de qual será no fim da sua jornada o seu destino. Porque só há dois, o céu ou inferno, ou vida eterna ou morte eterna. Ou aproveita as coisas deste mundo e se contenta com aqui e agora e desfruta dos prazeres que o mundo pode proporcionar, ou você, em troca dos prazeres deste mundo, você olha para Jesus e diz, o que o Senhor tiver, Senhor, para a minha vida, eu quero me entregar a elas, me sujeitar a elas, com a consciência e a convicção de que se eu morrer hoje, se hoje o Senhor me chamar, é na presença do Senhor que estarei.
O que devo fazer para herdar a vida eterna? Não havia nada que aquele homem podia fazer. Se você estiver perguntando hoje o que você deve fazer para herdar a vida eterna, não tem nada. Jesus já fez por você. Não importa o que nós temos que fazer, ou adquirir, ou ganhar na vida, nós vamos descobrir que, por mais projeção que nós alcançarmos na vida, se nos falta Jesus, ainda nos falta uma coisa, e a mais importante delas. Jesus foi para Jerusalém e realizou aquela grande e importante coisa que nós precisamos. Ele se entregou, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Eu quero concluir pensando com você numa outra história bíblica. A história de um homem que caiu de joelhos, desesperado, clamando por salvação. Era o guardião da cela de prisão da cidade de Filipos. Tinha 2 prisioneiros ali que eu e você conhecemos muito bem, personagens bíblicos, Paulo e Silas. Estavam presos por causa do Evangelho, porque pregavam o Evangelho, viviam uma vida submissa ao Senhor. E lá na prisão eles cantavam louvores ao Senhor. E enquanto cantavam, as portas da prisão foram destrancadas. O carcereiro estava com medo de que todos os seus prisioneiros se escapassem, fugissem, fossem embora. E que agora chegou o final da sua vida, ele vai ser morto, condenado. E antes que ele pudesse tirar a sua própria vida, ele ouviu Paulo e Silas gritarem para ele não colocar a vida, não atentar contra a sua própria vida. Por uma razão simples, todos os prisioneiros continuavam lá. O carcereiro pediu uma luz, caiu tremendo diante de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E lhe responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E foi isso que o carcereiro fez. Ele não foi embora triste, como o jovem rico. Ele e toda a sua família acreditaram no Senhor, foram batizados, experimentaram a dádiva da vida eterna, são herdeiros dos céus, um homem totalmente transformado. Eu espero que você observe a história do rico e lembre-se da história do carcereiro. E que a resposta para a sua vida, ou para o seu indagamento, o que fazer para herdar a vida eterna, seja balizada pelas respostas que Jesus deu ao rico e pela resposta que, obviamente, por inspiração divina, os Paulo e Silas deram para aquele carcereiro. É preciso olhar para si mesmo, reconhecer o seu erro, o seu pecado e se render ao Senhor. E crer em Cristo de todo o vosso coração. E aí, ao experimentar a vida eterna, desfrutar da maior alegria que o homem pode experimentar. A alegria de ser salvo em Cristo Jesus. O que está te faltando para vir a Jesus, meu querido? Se você reconhecer que ainda te falta uma coisa, não deixa para amanhã. Não há esforço que você possa fazer para herdar a vida eterna. Jesus fez por você. O seu esforço é para obedecer o Senhor. Você pode herdar as dádivas daqueles que confiam no Senhor, como tendo segurança da vida eterna, ouvir as promessas dos céus vindas do Senhor, entender que salvação não se compra, se recebe. Pela fé, crê no Senhor Jesus. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você pensar que é preciso fazer alguma coisa para ser salvo, você vai ser comparado a esse jovem rico. Se você se humilha, se entrega humildemente e diz: não há nada que eu possa fazer, mas eu creio em Jesus e
entendo que o que Ele fez é suficiente para a minha salvação. Você receberá a segurança da vida eterna. Eu queria que você curvasse a sua fronte, que você orasse ao Senhor. Não é com frequência que eu faço isso, mas acredito que o momento é oportuno. Eu conheço a maioria de vocês aqui, mas não conheço a todos. Eu conheço a vida na sua particularidade de alguns de vocês, mas não conheço a todos. O único que pode avaliar se a sua vida espiritual tem sido uma vida religiosa ou uma vida de fato verdadeira, entregue ao Senhor, é Deus e você, obviamente. Mas se a sua pergunta hoje é o que farei para herdar a vida eterna, e você entendeu que nada você pode fazer, mas pode crer naquele que fez tudo que é suficiente. Se é impossível, por um lado, para você fazer alguma coisa para ser salvo, por outro, todas as coisas são possíveis pelas obras daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Eu queria orar por você. Se você hoje deseja reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, e experimentar a graça da segurança da vida eterna no seu coração, não vou te chamar aqui à frente, mas vou pedir que você levante a sua mão onde você está, e vou estar orando por você. Você deseja reconhecer Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Levante sua mão onde você está, eu vou orar por você. Amém, queridos? Graças a Deus. Deus abençoe vocês, pode abaixar. Amém, meu amado. Deus abençoe. Amém, querida. Deus te abençoe também. Podem abaixar suas mãos. Vou estar orando por vocês. Mais alguém? Amém, querida. Amém, meu irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Todos. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, todos nós podemos andar enganados a respeito de como podemos obter a vida eterna, mas hoje o Senhor nos esclarece, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, ensinando-nos que não há nada que nós possamos fazer para herdar a vida eterna, a não ser crer, praticar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática nas obras de Cristo Jesus. É pelo que Ele fez e não pelo que nós fazemos que nós obtemos a salvação. E pedimos, ó Deus, que experimentando este novo nascimento, nós possamos andar em novidade de vida, te servindo com alegria, te servindo em todo o tempo, te servindo, ó Deus, para a glória do teu nome. Quase 10 pessoas aqui hoje levantaram as suas mãos e eu sei muito bem quem são. E o Senhor as conhece, ó Deus. O Senhor as conhece externa e interiormente. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. E hoje, sinceramente, se rendem diante do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que a vida delas jamais seja a mesma. Em nome de Jesus. E possam andar, ó Deus, altaneiramente, de cabeça erguida, sem o peso da culpa, porque Jesus levou a nossa culpa. Sem o medo da condenação, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ó Deus, sem nenhum esforço para alcançar o mérito, mas com esforço verdadeiro e genuíno para te agradar e te servir, Senhor. Que a razão da existência de cada um deles seja a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que se entrega ao Senhor, porque cremos que há festa nos céus, porque o nosso coração se alegra na tua presença, em ver, ó Deus, a igreja, esses irmãos se colocando diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ajuda-nos para compreender as verdades eternas, como elas de fato são, e dá-nos uma vida de submissão ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, com gratidão em